nosso ministério, está trazendo pregadores ou menções de pregadores diferentes. Estamos trazendo personagens bíblicos que não é tão falado, mas personagens que agregam muito no nosso tempo e nos nossos dias de hoje. E esses personagens, eles nos ensinam muito, porque toda a Bíblia é para ser aprendida. E muitos de nós conhecemos vários personagens da Bíblia. Quem aqui não conhece Davi? Quem aqui não conhece Salomão? Quem aqui não conhece João, Pedro? Né? Eu acredito que todos conhecem. Quem aqui não conhece Sansão? E vários outros homens de Deus. Quem aqui não conhece Samuel, Daniel, Moisés, Arão? Personagens conhecidos. Mas estamos trazendo personagens que não são tão conhecidos ou não tão falados. E eu quero que você aprenda nessa noite sobre esse personagem. Amém? Salmo 88. Se você não sabe, o livro de Salmos é composto por vários homens de Deus. Nós temos aqui Emã, que é o personagem que nós vamos falar hoje, que escreveu, é o autor de Salmos 88. Se você não sabe, vai ter o seu conhecimento que o livro de Salmos tem a autoria ou escrita de Moisés, tem escritas de Etã. Então, homens que escreveram. Tem livros de Salmos que quem escreveu foi Salomão, porque às vezes a gente pensa que só Davi escreveu o Salmo. Não. Salmos é composto por outros homens de Deus. E eu quero que você entenda nessa noite, isso daqui é para crente hoje. Às vezes a gente vai trazer uma mensagem não é tão alegre, mas uma mensagem que vai te ensinar muito hoje, diante da dor, diante do sofrimento, diante da dificuldade que você tem passado. Deus vai ter sempre uma resposta para você. Amém? Salmo 88, verso 1. Vamos ler o texto? Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado, de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova. Estou como um homem sem força, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, antes o exclui a tua mão. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Senhor meu Deus, nos dê entendimento nesta hora da tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, mais uma vez. Fica conosco, permaneça conosco, que a tua palavra venha ser lançada nessa noite, como uma semente, que no tempo certo ela venha germinar e venha dar fruto digno de arrependimento, em nome do Senhor Jesus. Toma seu assento, glorificando aquele que é digno de exaltação. Pois bem, quero falar de um personagem chamado Emã. Alguém aqui já ouviu falar de Emã, esse personagem da Bíblia? Alguém? Lembra ou já ouviu falar de Emã? Emã, o seu nome significa fiel. Emã, o seu nome significa fiel. E Emã, ele carrega um nome profético. Ele carrega um nome de muito peso, porque ser fiel nos tempos de hoje não é fácil. E Emã, ele não só carrega um nome fiel, mas toda a sua vida foi uma vida de fidelidade para com o Senhor. Porque ser fiel é muito difícil, porque ser fiel não é abrir mão. Você não tem que abrir mão de protocolos. Ser fiel, você tem que permanecer firme na presença do Senhor. E o nome Emã, se você não sabe, ele é neto de Samuel. Samuel foi o último juiz que levantou Saul como rei e Davi como rei. O último juiz de Israel foi Samuel.
Então, se você for olhar a biografia, se você for olhar o currículo de Emã, é um currículo extenso, é um currículo de grande homem de Deus. Emã também é da tribo de Levi, a tribo dos levitas. Emã, o texto vai dizer, que nós vamos percorrer isso, Emã também, ele era muito sábio, era um homem de autoridade, era um homem de influência. E Emã, ele vai ter, Deus vai o abençoar grandemente, com filhos e com promessa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Naquele tempo, no tempo que nós estamos lendo esse texto, quanto mais filhos você tinha, mais abençoado você era pelo Senhor. Naquele tempo, filhos simbolizavam prosperidade de Deus. Quanto mais filhos eu tenho, mais abençoado aquele povo olhava para mim. E Emã, ele vai ter 14 filhos, homens, e 3 filhas, mulheres. Dá um total de quantos filhos? 14 filhos, homem, 3 filhas, mulheres. Dá um total de quantos filhos? Os irmãos estão bons de matemática, né? Os irmãos estão calculando. 17 filhos Emã teve. Olha a prosperidade desse homem. Olha o tamanho da importância desse homem. E Emã, ele era cantor. Emã, ele era compositor. Emã era profeta. Olha o tamanho do currículo desse homem. Ele cantava, ele tocava instrumento, ele compunha música. E Emã era profeta de Deus. E além de ser profeta, Emã era sábio em suas palavras. Então o currículo de Emã é um currículo impecável. Mas mesmo diante desse currículo, mesmo diante dessa autoridade que Emã tinha, neto de Samuel, e o seu pai, chamado Joel, nós percebemos que ele não seguiu os passos do pai, porque se você bem sabe, Samuel teve 2 filhos, e os filhos de Samuel foram exemplos a serem seguidos na Bíblia. Os irmãos são mais entendedores do que eu. Os filhos de Samuel foram homens exemplos de serem seguidos na Bíblia, como juiz e sacerdote? Sim ou não? Não. Porque os filhos de Samuel não eram fiéis como Samuel era. Samuel era um homem impecável, um homem de oração, um homem fiel a Deus, um homem que sacrificava, um homem que honrava as suas palavras, um homem que tinha intimidade e conexão com Deus. Mas os seus filhos, a Bíblia vai dizer que eram homens que corrompiam o templo, homens que faziam escárnio no templo, comia sacrifício, não valorizava a Deus, não valorizava a presença de Deus. Eram homens que Deus colocou como juiz. Samuel colocou seus filhos, porque naquele tempo o filho substituía o pai. Samuel estava avançado em idade e os seus filhos eram para governar Israel como juiz, dando procedência à linhagem. Só que eles corrompiam o templo, eles eram pecadores, se prostituíam dentro do templo, faziam tudo aquilo que era errado. E Deus abominou as suas obras. Deus abominou os filhos de Samuel. Pastor, preste bem uma coisa: você não tem que seguir às vezes o caminho que o seu pai seguiu, mas você tem que seguir o caminho que Deus colocou para você seguir, o caminho da verdade, o caminho da retidão, o caminho da disciplina, o caminho da doutrina do Senhor. Pastor, eu quero algo para dizer com você nessa noite. Além de tudo isso que eu falei, Emã, ele participava dos filhos de Corá. Os filhos de Corá, alguém já ouviu falar de Corá na Bíblia? Corá na Bíblia era um homem que rebeliou contra Moisés e Arão. Corá, juntos com outros 2 comparsas. Corá tinha ali a sua panelinha. Corá tinha ali pessoas que seguiam a sua rebelião. Dentro de um povo de Deus sempre vai ter aquele que vai rebeliar. Sempre vai ter aquele que vai querer ser maior do que você, querer tomar frente, querer ser mais usado, querer ser mais instrumento, não para glorificar a Deus, mas para glorificar a si mesmo. Corá começou a criar uma rebelião. O que Deus fez? Um dia Moisés chegou até Corá e falou assim: vamos ver quem que Deus está
Se Deus está comigo ou se Deus está com você. Se Deus estiver comigo, Ele vai me punir. Mas se Deus estiver com você, Ele vai punir você. E a Bíblia diz que a terra engole Corá. A terra engole a sua família. A terra engole todos aqueles que estavam juntos com Corá. O texto diz que a terra vai engolir cerca de várias pessoas. Porém, 250 pessoas não foram engolidas. E o que acontece com elas? Foram lançados fogo sobre eles. Não foi engolido da terra, mas foi engolido do fogo. Rebeliaram contra Deus. E o texto vai dizer que os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Corá, no último segundo, eles não compactuaram com o pecado de seu pai. Eles se arrependeram e voltaram para o Senhor. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Se meu pai foi errado, se minha mãe foi errada, se meus antepassados foram errados, se meu avô fez tudo que era errado, eu não tenho que fazer o que é errado, eu tenho que fazer o que é certo. Eu tenho que seguir o caminho do Senhor, o caminho da verdade, porque senão eu vou sofrer igual os meus antepassados sofreram. Então, irmã, ele vai ser um pai de exemplo. O caminho que ele deve, escute isso, ensine o menino no caminho, não é ensinar o menino o caminho. Pastor, tem diferença? Tem, eu explico. Ensine o menino, ensine o caminho. Ensinar o caminho é o pai dizer para o filho, para a mãe, ou perdão, dizer para a menina ou para o menino: vai para a igreja, o caminho é Jesus, o caminho é salvação, o caminho é lá. Você tem que ir lá para a igreja, você tem que congregar, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar. Você só fala isso, você só mostra o caminho, mas isso tem diferença. Ensine o menino no caminho. O que é ser no caminho? É um pai que ele é um exemplo para casa. É um pai que os filhos vão olhar e vai dizer assim: meu pai é servo do Senhor. É o pai dizendo: meu filho, está vendo o que o papai está fazendo? Você tem que fazer a mesma coisa, você tem que fazer melhor do que o pai. É o pai olhar para dentro de casa e ver o pai respeitando a esposa, e ver o pai cuidando da esposa, e ver o pai zelando dos filhos, e ver o pai não falando mal, não xingando, não fazendo besteira, sendo o que ele é na igreja, ele sendo em casa. Porque a primeira obra, o primeiro ministério nosso começa na nossa casa. O que adianta você pregar bem, você cantar bem, você fazer tudo certinho na igreja, mas em sua casa faz tudo errado? Você briga, você xinga, você prostitui, você faz tudo errado. Você não está ensinando o menino no caminho. Ensinar o menino no caminho é você ser um exemplo do seu filho a ser seguido. É você vir para a igreja, congregar, obedecer os mandamentos, obedecer a lei, e chegar em casa, fazer também da mesma forma, do mesmo jeito, honrar o pai e a mãe, honrar a esposa, ser fiel, cuidar, zelar. O filho olhar: meu pai, em nome de Deus, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual a minha mãe quando eu crescer. Isso é ensinar o menino no caminho, é eu ser um exemplo para as pessoas em minha volta. Primeiramente, quem tem que olhar, quem tem que me admirar, primeiro é a esposa, segundo é os filhos. E na igreja a gente não está vendo isso. A gente vê pregando bem, cantando bem, em casa. Cadê aquele pai fiel? Cadê aquele pai que louva, que glorifica, que exalta o Senhor? Não estou vendo esse pai aqui. Você acha que o filho vai seguir o caminho da igreja? Você acha que o filho vai buscar o Senhor? Um exemplo que ele tem dentro de casa? Vai, igreja? Não. Mas Emã era diferente. Qual o significado do nome de Emã? Eu falei no começo. Emã significa o quê? Vou falar só mais uma vez, depois tem que decorar. Fiel. Qual o significado do nome de Emã? Emã não. Emã era fiel à igreja, Emã era fiel com a esposa, Emã era fiel com os filhos, Emã honrava os filhos, Emã honrava a Deus. Isso que me chama a atenção. Isso é apenas uma introdução. 1 Reis 4:31. Quero que você abra aí, mas deixa salmo separado aí, que depois você vai voltar aí. 1 Reis 4:31.
24 e 31. Olha o que vai dizer. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etam, israelita, do que Emã e Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Aqui está falando de Salomão. Salomão era o homem mais sábio, e ele era mais sábio de todos esses homens que eu falei. Quem está o nome aqui nessa lista de pessoas? Quem é o nosso personagem hoje? O nome de Emã está aí? Se Salomão era mais sábio, está numa lista de pessoas que eram sábias, significa que Emã era sábio, sim ou não? Emã tinha sabedoria e influência. Emã, o que é sabedoria, pastor? Sabedoria, ela é adquirida para aqueles que se aproximam de Deus. O princípio do temor é o princípio da sabedoria. A sabedoria humana é aquilo que eu tenho de intelecto, aquilo que eu sei, os meus conhecimentos, o que eu tenho aqui na terra de conhecimento, de quando eu nasci até o dia de hoje. Mas a sabedoria do alto, ela só vem através de Deus. Deus dá para nós uma sabedoria de criar, de pensar, de raciocinar, de ver coisas que ainda vão acontecer. A sabedoria de Deus é muito maior do que a sabedoria dos homens. A sabedoria de Deus é uma sabedoria sobrenatural. O que é sobrenatural? Eu não consigo explicar. Não é algo natural, não é algo da terra, é algo do céu. E para aqueles que Deus dá sabedoria, é para aqueles que têm intimidade com Ele. Então isso daqui significa que Emã era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que conhecia quem Deus era. Era um homem que buscava a Deus não pelas bênçãos que Deus poderia dar, mas pelo que Deus representava sobre a vida dele. Ele falava: Deus é tudo para mim. Eu respiro Deus, eu falo Deus, eu bebo Deus, eu como Deus, eu durmo com Deus, eu acordo com Deus. Deus é tudo para ele. Essa sabedoria só é adquirida para aqueles que têm relacionamento com Deus. E o texto vai dizer também que uma das características que se destacam em Emã é que Emã era um homem que tinha destaque em várias coisas. Primeiro, era sábio. Segundo, era bom pai. Terceiro, era músico, era compositor, era respeitado pela sociedade. E Emã, preste atenção nesse detalhe, Emã viveu na mesma época de Davi e na mesma época de Salomão. Davi e Salomão não era gente pequena, era gente grande. Davi foi o maior rei de Israel. Salomão foi o homem mais sábio de toda a sabedoria que Deus concedeu a ele. Então estamos falando de homens grandes na presença de Deus e homens conhecidos em toda a terra. Emã viveu na mesma época que esses dois homens. E a Bíblia diz que Emã era profeta de Davi, era vidente do rei. O que é vidente, pastor? Aquele que consegue ver o que o rei não consegue ver, aquele que consegue ver lá na frente. Então significa que Emã tinha um dom de revelação. Vidente do rei era alguém que consegue prever o que vai acontecer antes de acontecer. Então significa que Emã, ele tinha um dom da revelação. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Imagina um homem desse do seu lado, te apoiando. Davi não precisava se preocupar. Emã era um dos 3 pilares. Preste atenção. Emã era um dos 3 principais músicos do rei. Emã, Asaf e Etam eram os 3 principais. Emã, Asaf e Etam. Amém? Eram os 3 músicos que o rei separava em ocasiões específicas. Eram os 3 músicos que Deus preparava, que Davi preparava para quando ele estava em apuros, socorrer o rei. Não vou entrar em detalhes aqui em algumas ocasiões, porque vai demandar muito tempo, mas o foco aqui é Emã. E Emã, eu quero trazer outro versículo bíblico para você entender o quão extraordinário era esse homem. Em 1 Crônicas 25, primeiro, abre aí, 1 Crônicas. Crônicas 25,
25, verso 1. Glória a Deus. Amém? Vai dizer assim o texto: E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas. Pensa no que tocava a harpa, e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Então Emã não era uma pessoa pequena. Emã, a Bíblia diz que Davi separou do seu exército, separou do ministério dele os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, homens que eram tocadores de vários instrumentos, homens levitas de adoração ao Senhor, homens que sabiam cantar, homens que sabiam tocar qualquer tipo de instrumento, homens que tinham a presença de Deus, estavam à disposição do rei. Quem era o rei? Davi. E o texto vai dizer, versículo número 4, acompanhe comigo: dos filhos de Emã, Uquias, Matias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Ananias e Anani, e Eliata, e Gildate, e Romantim, Ezer, e Jotsecasa, e Malote, e Otir, e Maziote. E todos esses foram os filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã quantos filhos? 14 filhos e 3 filhas. Todos estes, olha o versículo 6, preste atenção. E todos estes estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei, Asaf, e Jedutum e Emã. Preste atenção, o versículo 6 fala que os que estavam ao lado de seu pai, aqui está falando de Emã, os filhos de Emã, a prole de Emã. O que acontece? Todos eles estavam ao lado do seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpa, para o ministério da casa de Deus. Emã era um homem tão honrado que os seus filhos olhavam para ele e falavam assim: eu quero ser como meu pai, eu quero fazer a obra como meu pai faz, porque via alegria na casa do pai, porque via alegria na casa de Emã quando ele chegava no culto. Emã, às vezes ele tinha problema como eu e você, Emã tinha dificuldade como eu e você, só que Emã chegava no culto, ele adorava o dono do culto. Emã chegava na igreja, dava o melhor para Deus. Às vezes ele tinha problema para resolver no dia de manhã, às vezes o filho estava doente, às vezes o filho tinha problema para resolver, ele chegava e adorava o Senhor, ele dava o melhor, a sua melhor adoração, como se fosse o último culto que ele tinha. Emã, quando ele pregava a palavra, ele trazia a melhor mensagem que ele tinha no culto. Tinha várias coisas para resolver, mas ele chegava no culto e cultuava a Deus e adorava o Senhor. E os seus filhos olhavam isso e falavam: eu quero ser como meu pai é, na presença de Deus. E isso causou nos filhos de Emã um desejo de adoração ao Deus de Israel, porque Emã, ele ia e os seus filhos seguiam o seu exemplo. E o que nós vemos hoje? Pessoas na igreja, pessoas querem inovar, pessoas fazem tudo bonitinho, tudo certinho na igreja, em casa faz tudo errado, ainda chega adora, ainda chega pula. O que adianta você pular, você rodar, você fazer tudo aqui na igreja e sua casa está uma bagunça? O que adianta você exaltar o Deus aqui na igreja, mas você não exaltar o Deus na sua casa, não honrar esse Deus na sua casa? As pessoas olham para você e falam assim: rapaz, você tem um brilho diferente, você tem uma presença diferente. Que presença é essa? Que negócio é esse que você tem? Eu quero ter isso também. Porque tem gente que vai trabalhar para alguém, vai fazer um serviço fora, vai fazer alguma coisa, vai vender algum produto e mais fala coisa ruim do que coisa boa. E a pessoa olha: rapaz, essa pessoa é crente, esse irmão congrega, esse irmão é da igreja, esse irmão xinga, esse irmão fala mal, esse irmão fala mal de um, fala mal do outro, esse irmão trabalha o dia inteiro, eu não vejo esse irmão escutando um hino, eu não vejo esse irmão falando de Deus, o irmão xinga toda hora. Esse irmão é crente, esse irmão é de Deus, esse irmão louva, esse irmão prega. Deus desse jeito aí, servir desse Deus desse jeito eu não quero. Como você vai converter as pessoas? Como o seu testemunho vai libertar alguém? O testemunho
testemunho que você tem que, primeiramente, tem que libertar sua casa, libertar sua família. Porque tem gente que prega, dá o de melhor para Deus, mas em casa não se esforça para mudar, para melhorar, para ser alguém melhor, para ser um pai melhor, para ser um filho melhor, para ser um esposo melhor. Não é isso? Então nós temos que entender que a nossa vida reflete para as pessoas lá fora. E a Bíblia diz que os filhos de Emã também seguiam os passos do pai, porque viam reflexo do pai positivo de Deus. E tinha intimidade com Deus. O texto vai dizer que ele era vidente do rei. Deus não vai entregar dom se você não estiver na presença dele. Deus não vai entregar ferramentas para você trabalhar se você não for homem de oração, homem que busca, homem que se entrega a Deus. Porque eu vejo pessoas chegando no culto aqui e não recebendo nada de Deus. O Deus do culto está aqui. O Deus daquele tempo estava lá, só que o povo não queria saber de Deus. Quero dar um exemplo para você muito rápido e bem objetivo. A arca de Deus estava num certo lugar, e nesse certo lugar 20 anos, e em outro lugar 3 meses. 20 anos em um lugar, 3 meses em outro lugar. Estou falando em parábolas. 20 anos em um lugar, quanto tempo no outro? 3 meses. 20 anos naquele lugar, nada aconteceu. A arca estava lá. O que significa a arca? O que a arca significa? 20 anos, nada mudou. O homem era o mesmo, a esposa era a mesma, os filhos eram os mesmos. 3 meses no outro lugar. Deus prosperou, Deus mudou de vida, os negócios foram bem, o casamento ia separar, juntou, os filhos começaram a prosperar. 3 meses e a notícia chegou no rei. Qual foi a diferença? A arca era a mesma? A presença de Deus estava lá? Por que 20 anos num lugar não deu nada e 3 meses deu alguma coisa? E deu algo sobrenatural? Deus é o mesmo? Deus muda? Por que a igreja é aqui no mesmo lugar? Tem gente que está 5, 10, 15 anos, está do mesmo jeito. Tem irmão que chega aqui 2, 3 meses, Deus prospera, Deus da casa, Deus da família, Deus prospera a empresa. O irmão começa a ficar próspero, o irmão já sobe de cargo, o irmão é abençoado, o irmão recebe o dom do Espírito Santo, o irmão começa a orar, as pessoas serem curadas. Qual que é a diferença, pastor? A igreja não é a mesma? O culto não é o mesmo? O que é a diferença? O Senhor fala tudo. A diferença é a busca, é a entrega, é como eu faço o culto, como eu procedo no culto, como eu grito no culto, como eu exalto a Deus no culto. Deus está aqui, só que tem gente que está nem para Deus. Eu só glorifico se Deus fizer. Se Deus não fizer, eu não glorifico. Se Deus não fizer, eu exalto. Mas tem gente que chega aqui no culto, está cheio de problema para resolver, mas glorifica e exalta, dá o de melhor para Deus. E Deus lá no céu está olhando, Deus lá no céu está vendo aquele que está glorificando, aquele que está exaltando. Está cheio de problema, está cheio de dor, está sofrendo, mas está exaltando a Deus, está glorificando a Deus. Se Deus faz, Ele glorifica. Se Deus não faz, Ele exalta. Ele glorifica se Deus faz, se Deus não faz. O outro só glorifica se Deus fizer. O culto é o mesmo, a presença é a mesma. A disposição, a mão de Deus está aberta para abençoar todo mundo. Mas Deus só vai abençoar aquele que está com o coração voltado nele. O culto está acontecendo, mas você está no culto? O culto está acontecendo, mas você está glorificando o dono do culto? Você está exaltando a Ele? Salmos 88. Quem é a autoria do Salmo? Emã. Quem escreveu o Salmo? Emã. Já leu esse Salmo? É um Salmo lindo, não é? Já viu tanto que esse Salmo aqui é maravilhoso? Vamos lá? Salmo 88. Já falei de Emã, já falei as características de Emã. Agora eu vou falar algo de Emã que você não sabe. Salmos 88. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado dia e aí tem gente que vem só no culto, não é abençoado. O que faz? Vão para outra igreja, vão para outro lugar. Deus não faz nada. Vão buscar concorrência,
vamos fazer outra coisa. Esse Deus não é comigo, esse Deus não é para mim. A Bíblia diz que ele estava buscando Deus de dia e o que significa dia e noite? Perseverar. Ele perseverar. Vamos, Senhor. Dia e noite, chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Olha o que ele está falando aqui, irmãos. Chegue a minha oração. Quer dizer, Senhor, que a minha oração suba. Receba a minha oração. Receba o meu clamor. Receba a minha súplica. Receba aquilo que está vindo de dentro de mim. Porque a minha alma está cheia de angústia. Ele está alegre? Ele está feliz? Ele está com dinheiro no bolso? Ele comprou um carro zero? Porque a minha alma está cheia de angústia. Ele está angustiado, ele está dilacerado, ele está com dor, ele está sofrendo. E a minha vida se aproxima da sepultura. Ele estava prestes à morte. Olha o versículo de número 4. Já estou contando com os que descem a cova. Estou como um homem sem força. Quem está sentindo aqui nessa noite desse jeito? Postos entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, antes que exclui a tua mão. Olha aqui o versículo de número 8, preste atenção. Alongaste de mim os meus conhecidos, e fizeste de mim um extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. Preste atenção aqui. Escuta. Este homem está sofrendo. Este homem está em uma cova, sem poder sair, sem brecha para sair. Alguns teólogos vão dizer que esse texto é um dos textos mais tenebrosos da Bíblia. É um texto mais sombrio da Bíblia. É um texto que quando você começa a ler, você pula um outro salmo, porque é um texto pesado. É um texto que não é alegre. É uma oração que não é uma oração que enaltece ou glorifica o homem, mas glorifica o Senhor. Escute, a Bíblia diz que alongaste de mim os meus conhecidos. O que é alongar? Estender, aumentar. Ele está dizendo que, Senhor, os meus amigos, eu tinha muitos amigos, eu tinha muitas pessoas em minha volta. Preste atenção, eu tinha pessoas que eu conhecia, mas diante do que aconteceu comigo, eu estou sozinho. Eu estou num lugar fechado porque eu não posso sair. Sabe o que esse homem tinha? Provavelmente lepra. O que ele tinha? Provavelmente lepra. Uma doença que você não pode sair. Uma doença que te afasta de todo mundo. Agora, lembra do currículo de Emã? Alguém que lembra do currículo de Emã? Emã era vidente do rei, profeta, tocava qualquer instrumento, era cantor, não era isso? Compunha música, participava do culto, participou, lembra de Salomão? Quando Salomão vai, qual era o sonho de Davi? Fazer um templo para quem? Para Deus, uma casa, uma morada. Davi que constrói? Foi Davi que construiu o templo? Quem construiu o templo? Salomão. Emã estava lá. No dia da inauguração, Emã estava lá. Você lembra no dia? Alguém que lembra no dia que Davi estava carregando a arca? O boi tropeçou. Um sacerdote colocou a mão no rio. Emã estava lá. Lembra quando a arca foi levada para o Obed-Edom? Emã estava lá. Lembra quando Davi entendeu o processo e ele começou a levar a arca do jeito certo? Emã estava lá. Emã estava em todos os momentos da vida de Davi, nos piores e nos melhores. Salomão, Emã estava lá. Emã tinha sabedoria, Emã tinha currículo, Emã tinha cargo, Emã tinha função. Emã, ele era um homem de Deus. Um homem que precisava de Emã, ele estava ali presente. Ele não preservava tempo para socorrer o povo de Deus. Mas diante de tudo isso, Emã ficou sozinho. Às vezes a notícia que eu tenho para te dar hoje é muito boa. Quem lembra aqui de Jesus?
Começou o ministério 5.000 pessoas. Quantas pessoas? 5.000. Separou 70. Enviou 70. Comissão Lucas 10. De 70 Deus colocou 12. De 12, 3 andavam com ele. De 3, só um ficou aos pés da cruz. Depois, Jesus ficou sozinho. A caminhada pode começar bem. Muitas pessoas, amigos, influenciadores, pessoas que falam: ser usado por Deus, vou te seguir, vou andar com você, estou do seu lado. Mas diante da dificuldade, diante da doença, todo mundo vai embora. Todo mundo largou. Ninguém foi visitar a irmã. Todo mundo abandonou a irmã. E a irmã faz uma oração para Deus. Irmã, se você ler todo o versículo, pastor, quantos versículos tem aqui? 18. Você lê aqui 18 versículos. O versículo está uma bagunça, mas a irmã escreve não o que ele está pensando. Sabe o que a irmã escreve? O que ele está sentindo. Adoração não é o que você pensa de Deus. Adoração é o que você sente que Deus é para você. Quando você vai compor uma música, você não compõe o que você pensa, você compõe aquilo que você sente. Se eu sinto a presença de Deus, eu exalo a presença de Deus. A boca fala do que o coração. Se o coração está cheio de Deus, eu vou falar só coisa de Deus. Diga aquela pessoa que chega do lado dela, só fala besteira, só fala coisa ruim. O coração dela está cheio de quê? Coisa ruim. Ela vai falar aquilo que ela reflete. Eu falo aquilo que eu reflito. Se eu falo só de Deus, você é chato, mas você fala de Deus. Você só fala da Bíblia, você só fala de Jesus, porque eu falo aquilo que eu reflito. Eu reflito a presença de Deus. Eu vou falar de Deus. A irmã estava com lepra, provavelmente. E a lepra afastava a irmã de tudo. A irmã não poderia entrar no culto. A irmã não poderia adorar o Senhor no culto. A irmã não poderia entrar e tocar um instrumento no culto. A irmã não poderia subir no altar e pregar a palavra. A irmã não poderia ter contato com ninguém, porque lepra é uma doença o quê? Que passa. É uma doença que contamina. É uma doença que tira a sua vida aos poucos e reduz o seu tempo de vida. A irmã está numa cova e ele fala: Senhor, eu estou contado como um homem que vai morrer. Eu estou em uma dificuldade. A minha alma está angustiada. Eu estou em um lugar fechado e não posso sair. Mas a irmã, ele tem uma certeza. Qual é a certeza que a irmã tem? Eu posso morrer sozinho, mas eu sei que a minha oração Deus vai receber. Eu sei que a minha oração vai chegar até o trono do Senhor. Eu posso morrer, mas o Deus é o Deus da minha salvação. Eu posso morrer, eu estou passando luta, eu estou passando dificuldade, mas o meu Deus é aquele que pode me salvar, é aquele que pode me libertar, é aquele que pode me transformar. Irmã, em vários momentos vai tentar dialogar com Deus. Irmã, vai tentar mudar o pensamento de Deus. Lembra aquela oração que você faz? Senhor, eu sou melhor vivo do que morto. Se você ler, você vai entender o que eu estou falando ali. Depois você lê os outros versículos e medita neles. Irmã, em alguns momentos vai falar: Senhor, eu fiz tudo. Eu orava, eu buscava. Senhor, é melhor eu vivo do que morto. É melhor eu fazer a tua vontade do que do jeito que eu estou. Que testemunho que eu vou dar? Que testemunho que as pessoas vão olhar para mim? A irmã, ele começa a dialogar com Deus. Ele tenta mudar a história dele. Mas Deus responde algo para a irmã? Não. Quem aqui já viu, eu tenho certeza, quem aqui, pelo menos uma vez na vida, já viu algum filme? Levanta a mão. O que você espera no final? No final do filme, você espera o quê? Uma reviravolta. Você espera ter um final? Você espera ter um final? E quando você vê um filme, às vezes você fica 2, 3 horas e o filme tem um final mais triste do que começou. Você fica alegre com aquele filme ou você fica revoltado? Fala a verdade. Porque você quer o final? Mas nem sempre o fim da nossa vida vai ser feliz. Eu quero falar algo para você nessa noite. É melhor você estar triste hoje
mas é para o céu, do que você estar alegre, sorrindo e fazer o que é errado. Guarda isso que eu falei. É melhor você estar triste, chorando, Deus te repreendendo, do que você estar fazendo algo errado e Deus está repreendendo você, Deus está ensinando você, Deus está tratando você para você melhorar e ir para o céu, do que você estar entrando no culto, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, pulando, saltando, rodopiando e fazendo tudo errado lá fora. É verdade demais o que eu estou falando? Vamos parar de inovar. Deus não quer inovação, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Não é, Deus não quer saber de inovação. Quem tenta inovar, ele não anda conforme a Bíblia. Deus não está aqui preocupado com a sua inovação. Deus não está aqui preocupado com as suas boas intenções. Deus quer que você obedeça à vontade dEle. Deus quer que você obedeça os princípios que Ele estabeleceu, os mandamentos. Deus não quer inovação. A gente quer inovar o que já é certo. O que é inovar? Vou dar um exemplo. Tem a cruz. Tem alguma coisa lá na cruz? Tem uma cruz. E Jesus está na cruz. O que é inovar? Vamos pôr Jesus na cruz. O que é inovar? Vamos colocar umas luzinhas na cruz. Os pisca-pisca, pastor. Vamos colocar uma bolinha. Vamos colocar um gorro do Papai Noel na cruz. Vamos pintar a cruz. Vamos fazer tal coisa com a cruz. Isso é inovar. O que é o Evangelho? O que é a fé? A cruz está vazia e Jesus ressuscitou. Simples assim. A gente quer inovar aquilo que não precisa ser inovado. Vamos inovar, pastor. Não precisa ter palavra. Vamos só ter louvor no culto. Vamos ter só movimento no culto. Não precisa de palavra. Isso é inovar. E a fé vem do ouvir, ouvir o quê? E Jesus fala o quê? Conhecereis o quê? E é verdade. João vai dizer o quê? A tua palavra é a... Vamos tirar a palavra. Isso é inovar. Princípio. A palavra cura. A palavra salva. A palavra ainda liberta. Deus não quer inovação. Emmanuel, ele começa a falar. Emmanuel começa a clamar ao Senhor. Você sabia que o versículo número 8 aponta para Cristo? Se você meditar no versículo número 8, preste atenção, de Salmos 88, é um versículo messiânico. O que é um versículo messiânico? Igreja, o que é um versículo messiânico? Aponta para quem? Pastor, não sei o que é messiânico. Messias é Jesus. Messiânico é quem? É Jesus, irmão. Todo crente tem que saber o que é messiânico. O que é um versículo messiânico? Aponta para Jesus. Aponta para Cristo. Aí ele está sozinho, fechado. Ele está em um túmulo vazio. Mas o túmulo está fechado, ele não consegue sair. Vamos saltar aqui o versículo de número 18. Afastastes para longe de mim amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Cadê os amigos, irmão? Cadê seus amigos quando você está na luta? Cadê seus amigos quando você está doente? Cadê seus amigos que você assava carne quando tinha dinheiro para pagar para todo mundo? Vamos no cinema, eu pago para todo mundo. Vamos lá em casa comigo, não precisa trazer nada. Não precisa trazer um refrigerante, eu pago tudo. Lotava de amigo. Era aquele amigão bom, sabe que você tinha? Cadê você agora que está precisando de ajuda? Você está na luta, você está na dificuldade. Você machucou, você está ferido, você está sozinho, você está com doença que não tem cura. Cadê os seus amigos? Tem alguém lá para te visitar? Irmã falou assim: eu estou sozinho. Ninguém está comigo. Mas o versículo primeiro, com que irmã começa o versículo primeiro? Com que irmã começa a escrever isso daqui? O que ele lê no versículo primeiro? O que fala? Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. O que ele começa? O Senhor Deus é o Deus da minha salvação. Irmã está dizendo: eu posso estar morto, eu posso estar morrendo, mas o meu Deus ainda continua sendo o Deus da minha salvação.
Jó vai gritar: o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. Jesus vai gritar na cruz do Calvário: tetelestai, está consumado, foi pago o preço da cruz. Morreu sozinho, mas tinha uma certeza: eu vou morrer, mas eu vou para a direita de meu Pai. Eu vou morrer, eu vou na frente, mas vocês vêm depois de mim. Aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá. A morte não é o fim da nossa vida, é o início da nossa história. A morte não é o fim para a nossa vida, a morte é o passaporte da nossa salvação. Você acha que ele não sabia disso? Até no último segundo de vida, Deus vai testar se você vai perseverar até o fim. Se você estiver doente hoje, se pergunta: uma doença que você vai morrer alguns dias, você continuaria exaltando o Senhor? Você continuaria glorificando a Deus? Você continuaria dizendo: o Senhor Deus é o Deus da minha salvação? Deus, tu és comigo ainda? Deus, eu posso morrer, mas eu sei que eu vou ressuscitar, porque Jesus garante a minha salvação. Você pode bater no peito e dizer isso? Você pode vir para o culto e cultuar e adorar o Senhor? Ou você vai ficar nos cantos tristes? Você vai ficar nos cantos abatidos? Você vai ficar nos cantos: eu vou morrer, eu não aproveitei a minha vida, a minha adolescência? Você vai ficar murmurando? Você vai ficar criticando as pessoas? Ou você vai chegar no culto e dar o seu de melhor no Senhor? Viva a sua vida como se fosse o último dia. Chega no culto, dá o seu de melhor para Deus. Não chega no culto com essa cara amarrada. Não chega no culto, dando de coitadinho, não. Chega no culto exaltando a Deus, glorificando a Ele, exaltando: Senhor, eu tenho um monte de coisa para resolver amanhã, mas o Senhor ainda faz milagre, o Senhor ainda abre porta, e eu ainda estou aqui glorificando o Senhor, porque eu sei que o meu Deus vive. É isso que você tem que fazer, irmão. Irmã, eu não tenho notícia boa para te dar. Pastor, como que é para morrer? Eu não sei. Na Bíblia não tem. Irmã foi curada da lepra? Não sei. Provavelmente não. Morreu com ela. Mas uma coisa eu sei: que irmã perseverou até o fim. Irmã ficou na presença de Deus até o fim. Sozinho, com lepra, sem ninguém, ele continuava exaltando o Senhor. Lembra dos filhos de Corá? Pastor, quem que vai cantar esse hino aqui? Quem que vai cantar essa melodia? Quem que vai cantar essa composição de irmã? Só uma família cantava a composição de irmã. Qual era? Os filhos de Corá. Porque só quem sofreu como os filhos de Corá sofreram pode cantar o que é sofrimento. Escuta o que eu estou falando aqui para me encerrar aqui nessa noite. Só pode pregar sofrimento aquele que um dia já sofreu. Só pode chorar aquele que um dia chorou. Só pode cantar coisas boas aquele que viveu coisas boas com Deus. Só pode cantar sofrimento aquele que um dia já sofreu, já esteve na cova dos leões e quase morreu, esteve à beira da morte. Só os filhos de Corá cantou a canção de irmã, porque só eles sofreu o que irmã sofreu, só eles passou o que irmã passou. Jesus pode bater no peito e dizer: minha filha, você ergue a sua cabeça e vence, anda para frente, persevera, porque Jesus passou o que você já passou, e Jesus já sofreu o que você ainda nem sofreu. E Jesus, ele pode nos salvar. Por quê, pastor? Porque ele foi fiel até o fim, foi justo, foi íntegro, foi reto e foi servo do Senhor até o fim da sua vida. Ele pode bater no peito e salvar, porque ele já passou tudo que você passou. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém? Vamos colocar sobre os pés, em nome de Jesus. Irmã, o que o seu nome significa? Fiel. Irmã teve quantos filhos? 17. Quantos filhos no total? 17. Irmã, qual é o seu cargo? Estou recapitulando.
que Emã era do rei? Vidente. Emã era de qual tribo? Levi. A tribo de Levi, irmãos, voltando aqui um pouquinho, era de qual? Qual era a mãe da tribo de Levi? Quem era a mãe da tribo de Levi? Não lembra? Quem era o pai da tribo de Levi? Jacó. E Jacó teve quantas mulheres? Quem era a mãe da tribo de Levi? Leia. Quem era a única tribo que carregava a presença de Deus? Tribo de Levi. Levi era a única tribo que carregava a presença de Deus. Emã compôs Salmos 88. Emã era compositor. Emã era cantor. Emã tocava instrumento. Emã foi profeta e morreu sozinho, mas tendo a presença de Deus. Aleluia. Grava essa frase pro resto da sua vida. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Aleluia. Perca tudo, mas não perca a sua salvação. Guardou isso aí? Você guardou isso aí? O que eu vim trazer hoje, Deus já entregou. Amém? Quero que você, nesse momento, para a gente fazer uma oração, depois das mãos apostólicas, fica ao lado aí, se aproxime de quem você ama aí nessa noite, da sua esposa.